Muito boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa, agradecer a visita à nossa casa, a Casa do Povo Brasileiro, a Câmara dos Deputados. Aproveitar aqui também e estender os cumprimentos a toda a delegação que acompanha o senhor nessa visita, os ministros, auxiliares do governo. Dizer que o Brasil se sente muito feliz e prestigiado por esse momento. E aqui também cumprimentar os meus colegas, líderes parlamentares que também aqui junto conosco participam dessa recepção ao presidente Marcelo. Em nome de todos os deputados e deputadas federais do Brasil, o senhor se sinta muito acolhido. Em nome da Câmara dos Deputados, eu tenho a satisfação de dar as mais cordiais boas-vindas ao senhor presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa e sua comitiva. Para mim é uma honra especial que o primeiro compromisso internacional como presidente da Câmara dos Deputados seja receber a visita de Vossa Excelência, a mais alta autoridade de um país tão importante para o Brasil como é Portugal. No ano em que celebramos os 200 anos de relações diplomáticas entre nossos países, agradecemos o interesse de Vossa Excelência em visitar a nossa casa, a Casa do Povo Brasileiro, onde debatemos os projetos e aprovamos as leis para construir um Brasil mais justo, próspero e democrático. Quero passar a palavra aqui ao senhor para que o senhor possa fazer as suas considerações. Excelência, senhor Presidente da Câmara dos Deputados, tão jovem que eu tive inveja. Me fez lembrar que quando tinha 20 e poucos anos fui constituinte em Portugal. E de repente voltei 50 anos atrás, veja a ironia do destino, ser presidente na celebração de 50 anos da Revolução e quase da votação da Constituição, foi em 76, será em 26. Por acaso, por pouco depois de terminar meu segundo mandato, porque termina a 9 de março e a Constituição foi votada a 2 de abril. Mas é um todo contínuo, pois eu lhe desejo todas as felicidades que eu tive e muito mais aquelas que eu não tive. E é com muito prazer que aqui estamos e muita honra. E comigo a delegação, e se me permitem uma referência muito especial, para além do nosso embaixador, o nosso Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, ou seja, Relações Exteriores, que hoje faz anos aqui em Brasília e é saudado na Câmara dos Deputados. Vejam bem, isto é uma vez na vida que acontece. Não podia ser melhor. Pois para nós, falar no Brasil é falar no futuro. Foi sempre falar no futuro. Eu ainda não há muito recordava que quando foi celebrado o primeiro século da independência do Brasil, o presidente português veio de barco, na altura não havia avião, o barco avariou, claro, sabem como é. Isso às vezes acontece, e foi preciso conseguir outro que seguiu o seu rumo, chegou um pouco atrasado relativamente ao dia 7 de setembro, mas percorreu o Brasil e foi uma aclamação louca. Ele se chamava António José de Almeida, foi o único presidente que terminou o mandato na Primeira República Parlamentar Portuguesa no começo do século XX. E ele dizia, e saiu-lhe, era um orador de improviso, como o nosso ministro é, brilhante, e ele dizia, eu venho aqui agradecer ao Brasil o ter declarado a independência de Portugal, porque nem imaginam como foi bom para o Brasil e foi bom para Portugal. Estamos eternamente gratos por esse gesto. Talvez só tenha pecado, acrescentava ele, republicano, claro, falando da monarquia, por ser ligeiramente atrasado, se não atrasado. Mas isto para vos dizer que para nós, Brasil é passado. Certamente já estiveram, ou não estiveram, mas têm de estar no Palácio de Queluz, fica perto de Lisboa, onde está o quarto de Dom Pedro,
onde ele nasceu e morreu. Nasceu naquele quarto, veio com a família para o Brasil, ficou regente, proclamou a independência. Entretanto, tinha abdicado da coroa portuguesa, percebeu que era inevitável que o Brasil continuasse seu caminho, renunciando àquilo que era a sua missão imperial, foi combater pela coroa de sua filha em Portugal, ganhou a Guerra Civil, no dia da vitória foi no Teatro São Carlos, um teatro que não era bem o São Carlos, mas era exatamente o equivalente, de ópera, assistir a um espetáculo, teve o primeiro ataque de tuberculose e morreu, no mesmo quarto, com 35 anos e meio, no mesmo quarto onde tinha nascido. Isto é o retrato contado a todos os que lá vão, de todo o mundo, do que é a nossa fraternidade. Não pode ser maior. Mas o passado é importante, o presente é mais importante. Nós hoje temos entre nós a caminho de 400 mil brasileiros. Eram menos de 200 mil há 6, 7 anos. Duplicaram quase. E que vêm de todos os estados do Brasil. Numa terra próxima das minhas raízes, Braga, que fica no norte do continente português, 1/10 da população é brasileira. O peso que tem a comunidade brasileira, a vivência brasileira, em todos os níveis da sociedade portuguesa. Mas também é verdade que aqui, como é numerosa a presença portuguesa, como é ativa a presença portuguesa, ainda ontem estive no Recife, e pude ver como é que no Real Gabinete de Leitura, na educação e na cultura, no hospital, que é um dos grandes hospitais dentro do Brasil, e de solidariedade social. 30% dos pacientes não pagam R$1. E como a universidade tem ecos do diálogo luso-brasileiro. Mas isso é por todo o Brasil. O presente é, de facto, impressionante no que toca. Mas o futuro é mais. Se falava, também há pouco, da inteligência artificial. O Brasil está na vanguarda, pois Portugal também está. Poucos países do mundo têm lei, debateram lei, ou estão a discutir lei sobre essa matéria. Se falava da China e dos Estados Unidos da América, pois Brasil e Portugal vão amanhã na cúpula, na cimeira, entre o Presidente e o Primeiro-Ministro português, o Presidente brasileiro e o Primeiro-Ministro português, vão discutir a inteligência artificial, o digital, a startup, a alta tecnologia do futuro, a ciência, o investimento na ciência, que é fundamental e que fará a diferença do futuro. Tudo isso e mais, a energia, o ambiente, a transformação social, o crescimento económico, a justiça nas pessoas. Ora bom, isto significa que a visita do presidente português aqui ao Brasil, coincidindo com a vinda do primeiro-ministro português, a entrega do prémio Camões a uma poeta brasileira, e depois a cimeira e um grande fórum empresarial, em todas as áreas, nós estamos como nunca a pensar no futuro. Como nunca a pensar no futuro. Unindo assim o Brasil, Mercosul, Portugal, União Europeia, Comunidade Ibero-Americana, presença dos dois países nas grandes organizações internacionais. Isso é tão importante para os representantes do povo. E por isso é uma honra para mim, que fui constituinte, eleito pelo povo. Primeira vez que se votou em democracia em Portugal.
com uma taxa de votação de 95% de votantes, porque era feito pela primeira vez um recenseamento honesto. Nunca tinha havido o recenseamento justo durante a ditadura. É para mim uma honra poder aqui convosco também chamar a atenção para o que o mundo está a mudar neste momento. Não há desafios nacionais que não sejam internacionais ao mesmo tempo. A globalização existe e o tempo acelera. E o que se passa a nível internacional tem reflexo nas nossas sociedades. Reflexo na capacidade de respondermos economicamente às aspirações dos povos, à justiça social, à melhor repartição dos rendimentos, ao avanço das gerações, ao progresso, de facto. É isso que dá força às democracias. As democracias não são apenas formas, nem estruturas, nem organizações. São realidades com conteúdos, com valores. Os direitos fundamentais das pessoas, os direitos humanos, de toda a natureza. Pessoais, políticos, económicos, sociais, culturais. Das pessoas de carne e osso, concretas. Ora, estamos vivendo uma mudança no plano internacional, acelerada pela pandemia, acelerada pelas guerras, acelerada pelas crises económicas sucessivas, a que nenhum escapa. A inflação, fenómeno universal. A crise económica internacional repercutida no acesso às fontes energéticas, no acesso a bens básicos, a matérias-primas, a componentes essenciais para haver o progresso tecnológico no futuro. Isto, ao mesmo tempo que o panorama das potências se tem modificado com a tentativa de construção de um multilateralismo onde o Brasil, como grande potência global, tem um papel único a desempenhar, mas onde Portugal pode ser também uma plataforma com o secretário-geral das Nações Unidas, com o presidente do Conselho Europeu, isto é, com uma presença forte em instituições importantes à escala mundial e à escala europeia. Ora, essa mudança que ocorre é a tentação do unilateralismo, do protecionismo, do regresso de fronteiras e de barreiras no comércio internacional, nas finanças internacionais, de efeitos imprevisíveis. E tudo isso é um desafio para todos nós, para o presidente português, para os deputados federais brasileiros, que temos de responder perante os povos todos os dias, os nossos povos, acerca dos constrangimentos, das dificuldades, dos obstáculos que existem no dia a dia, na vida económica e social das pessoas. Isso não é indiferente para o apoio à liberdade e à democracia. Não é indiferente para a felicidade dos povos. Não podemos dizer que uma coisa é o panorama internacional, outra coisa é a vida nacional. Isso não existe mais. E, portanto, este encontro traduzido, por um lado, na visita do presidente português, por outro, na visita aqui ao Congresso, representante do povo, no respeito pelo Poder Judicial, que é uma componente também da democracia constitucional, mas pela cúpula entre os dois executivos. Isto significa que estamos preocupados, estamos a programar o futuro, queremos um futuro melhor e esse futuro terá de ser em conjunto. Terá de ser em conjunto. Não é por ser apenas um momento de globalização. É porque entre nós
brasileiros e portugueses, portugueses e brasileiros, o que existe é um todo contínuo histórico, de gerações e gerações e gerações. Agora são mais os brasileiros a subirem em Portugal. Já houve tempo em que eram mais os portugueses a subirem aqui no Brasil. Mas estamos sempre cada vez mais próximos. Pelas raízes, pelo presente e pelo futuro. Por isso é uma honra, Presidente, desejar-lhe todas as felicidades nessa sua longuíssima carreira, que espero que seja frutuosa e cheia de sucesso, mas sobretudo para o Brasil. Nós podemos, portugueses e Portugal, ver o Brasil afirmar-se como grande potência mundial, é das grandes alegrias, dos grandes júbilos para todos nós. Presidente, ao longo de vários anos de história comum, nossos países construíram profundos laços de amizade e cooperação, nos mais diversos domínios, a começar pelo idioma que compartilhamos e que é parte essencial da nossa identidade no mundo. Essa importância se reflete na diplomacia parlamentar. Portugal é um dos pouquíssimos países aos quais temos, ao mesmo tempo, um grupo parlamentar de amizade, presidido pelo deputado Antônio Brito, e uma frente parlamentar. A comunidade brasileira em Portugal e a portuguesa no Brasil têm sido historicamente uma força motriz do desenvolvimento dos dois países, inclusive no futebol. Que o acolhimento e a integração continue a ser a tônica das nossas relações nesse campo. O comércio bilateral e os investimentos recíprocos também merecem destaque e incentivo de lado a lado, para que se consolidem e cresçam cada vez mais. Brasil e Portugal também têm visões convergentes sobre temas da agenda internacional, em defesa da paz e do desenvolvimento sustentável, desafios que são crescentes na atual conjuntura. Há exatos 15 dias, tomei posse na presidência desta Casa Legislativa. Assumi com compromisso perante os meus pares e a sociedade brasileira de promover o diálogo, o respeito mútuo e a harmonia entre os poderes. Quero, na companhia das correntes políticas aqui representadas, que esta presidência sirva à busca das convergências que tragam soluções para os problemas que afligem os brasileiros em sua vida real. Queremos preservar as prerrogativas que a Constituição conferiu ao Parlamento e, com base nelas, fomentar a estabilidade política, econômica e social de que o Brasil tanto precisa. Em um mundo tão interconectado como o nosso, também pretendo que a diplomacia parlamentar da Câmara dos Deputados seja uma ferramenta para construir um futuro melhor para todos os brasileiros. Tenho a certeza de contar com a parceria da Assembleia da República Portuguesa para esse objetivo. Com os demais parlamentos dos países da língua portuguesa, temos um importante fórum de diálogo e concertação da Assembleia Parlamentar de nossa comunidade. Queremos avaliar os melhores meios para participarmos de forma mais ativa e construtiva nessa parceria, em torno de valores e interesses compartilhados. Agradecemos o papel ativo de Portugal na defesa do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Sabemos dos desafios que os interesses protecionistas lançam a essas negociações, que se prolongaram por mais de 20 anos. Queremos um acordo equilibrado, que sirva ao propósito de gerar mais riqueza para todos. Um acordo entre o Mercosul e a União Europeia mostra ao mundo que o fechamento de fronteiras e o protecionismo não são soluções para o mundo de hoje. Quero, antes de encerrar, presidente, quebrar aqui um pouco o protocolo, passar a palavra rapidamente para o presidente do Grupo de Amizade Brasil-Portugal, o deputado Antônio Brito, que há tanto tempo trabalha aqui nesta casa, pela parceria entre os países, para que ele possa, em nome de todos os deputados aqui presentes, fazer uma breve fala para o presidente Marcelo e todos que estão aqui presentes. Bom, queria saudar o excelentíssimo senhor presidente Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, meu querido amigo, colega
e meu líder, Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Queria saudar a delegação portuguesa, em nome do embaixador Luiz Faro Ramos, que tem sido um excelente embaixador de Portugal no Brasil, assim também com o embaixador Raimundo Carrera. Queria saudar todos os ministros, na pessoa do ministro de Assuntos Estrangeiros, Paulo Rangel, que hoje faz aniversário, e dizer que sempre gozei da extrema amizade do presidente desta casa e dos demais colegas do Grupo Parlamentar Brasil-Portugal, e ele sabe, porque desenvolvíamos esse pensamento do carinho com Portugal. Sempre fomos testemunhas e admiradores da sua forma de fazer a presidência, a diplomacia presidencial, correndo com Portugal pelo mundo, o que com certeza permitiu que Portugal assumisse postos importantes, não só na Comunidade Europeia, na União Europeia, como também nas organizações das Nações Unidas, com Antônio Guterres. Nós, brasileiros, também reativamos a diplomacia, não só no âmbito presidencial, com a assunção do presidente da República ao G20, como também com Hugo Mota, que temos absoluta certeza e confiança que será um presidente que valorizará e muito, porque assim o fez, enquanto líder de um dos maiores partidos do Brasil, o Republicanos, a diplomacia parlamentar. Foi fruto dessa diplomacia parlamentar que o ex-presidente Arthur Lira levou a Portugal uma delegação, que muitos estão aqui, para que pudéssemos assinar um protocolo de intenções, ainda com o Santos, Augusto Santos, e agora com Pedro Aguiar Branco, que permite as relações do Brasil-Portugal com a CPLP, e todas essas formas de relação com a África, com o Brasil, com a Ásia, para que a gente possa, nos países lusófonos, fazer o desenvolvimento do nosso país, porque temos uma coisa em comum: falamos saudade da mesma forma, e de uma única forma que o português pode fazer. Portanto, senhor presidente, na pessoa do presidente Hugo Mota, a quem tenho muito orgulho de vê-lo na presidência dessa casa, muito mesmo, seja bem-vindo à Câmara dos Deputados do Brasil e sinta-se em casa como nós nos sentimos em Portugal. Muito obrigado, Hugo. Presidente Marcelo, ao concluir este nosso encontro, reitero a honra da Câmara dos Deputados por receber a sua visita. Desejo a Vossa Excelência uma ótima e produtiva estada no Brasil. Conte sempre com a Câmara dos Deputados para fortalecermos as relações entre Brasil e Portugal. Muito obrigado. Obrigado, presidente. E eu me comprometo a transmitir ao presidente da Assembleia da República vosso desejo muito forte de o ver aqui. E eu tenho a certeza que ele virá mal possa.